Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar ainda sobre o tema aplicação da indexação, do uso de linguagem documentária na indexação. A partir dos vídeos que eu deixei disponível para vocês, e vocês podem somar isso à experiência que alguns já devem ter tido na disciplina de linguagens documentárias, a gente consegue ter uma visão ampla do que são essas linguagens e até de como construí-las. Nós temos diferentes linguagens documentárias e algumas muito bem aplicadas na indexação. A indexação, ela pode ser realizada tanto com a linguagem documentária quanto com a linguagem natural. A indexação com a linguagem documentária é a que vai utilizar de uma estrutura de organização do conhecimento para, no momento da síntese, na etapa de síntese, escolher termos que são autorizados para representar o documento. Então, vale lembrar que a indexação tem pelo menos aí duas etapas muito bem delimitadas, que são a etapa de análise e a etapa de síntese. Na etapa de síntese, quando eu já sei os conceitos que estão presentes no documento a ser indexado, eu escolho os termos que representam esses conceitos. É nesse momento, na prática, que eu vou consultar uma linguagem documentária para me ajudar na definição dos termos. As principais linguagens disponíveis, que já foram mostradas nos vídeos, são as taxonomias, os tesauros, as ontologias, as classificações. Dessas, os tesauros são mais propriamente aplicados na indexação. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o uso de um tesauro na prática da indexação. Para isso, nós vamos iniciar uma tarefa juntos de análise dessa imagem. Então, nessa primeira etapa, nós vamos reconhecer os elementos que estão presentes nessa imagem, quais são os conceitos que a gente consegue visualizar, quais são os detalhes que indicam o conteúdo dessa imagem. A imagem ela tem uma leitura muito própria, que é da identificação dos elementos que fazem parte da imagem para a definição do seu assunto. Então, vamos juntos observar essa imagem e pensar quais são os assuntos que estão presentes nessa imagem. É uma imagem que a gente reconhece o carnaval, a gente reconhece o carnaval do Rio de Janeiro, a gente vê ali ao fundo a apoteose, que é o local onde acontece o carnaval do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe, em linhas gerais, que essa imagem trata de carnaval. Então, se a gente pensar, por exemplo, num usuário, seja ele qual for, que deseja escrever uma matéria sobre o Carnaval do Rio de Janeiro e encontra essa imagem nos seus resultados de busca, ele fica satisfeito. Então, a gente consegue reconhecer o assunto principal dessa imagem. Para indexar essa imagem, agora que a gente fez uma análise e que a gente consegue aí definir alguns termos, nós vamos primeiro colocar esses termos em linguagem natural. Para isso, eu vou aqui junto com vocês, vou pedir que vocês, quando estiverem assistindo, pensem nesses termos. Eu vou aqui definir quais são os termos que estão presentes na imagem, que são capazes de representar essa imagem. Então, o primeiro deles é o carnaval. O que mais eu vejo? Eu vejo o Rio de Janeiro. Eu posso dizer que é uma imagem que representa alegria, festa. Eu posso definir uma série de termos que indicam o assunto dessa imagem. E a gente vai perceber que quando eu uso a linguagem natural, quando eu estou livre para representar os conceitos que estão presentes na imagem, eu vou ter uma variação muito grande de termos a serem definidos. Alguns de vocês podem usar outros termos para definir
para representar esses mesmos conceitos que eu utilizei para descrever a imagem. O uso da linguagem documentária vai justamente nos auxiliar nesse sentido, nos ajudando a definir termos mais precisos, ou seja, termos que são autorizados, que não vão ter uma grande variação. E aí, então, no momento de definição dos termos, eu vou consultar um tesauro, né, um tesauro especializado em cultura e folclore brasileiro, que vai me indicar quais são os termos a serem usados na indexação. E aí eu vou mostrar para vocês alguns detalhes do tesauro de folclore e cultura popular brasileira, que é um tesauro elaborado pelo IFAM, o Ministério da Cultura, e vocês vão utilizar esse tesauro também no desenvolvimento do exercício de vocês. Então, eu vou apresentar esse tesauro e depois vocês vão navegar por esse tesauro para fazer o exercício que eu vou deixar disponível para vocês. Então, o primeiro ponto é ler as informações a respeito do tesauro. Né? Qual o propósito do tesauro, por quem ele foi desenvolvido, como ele está organizado, quais são as fontes consultadas, de quem são os créditos, quem são os responsáveis. Então, é sempre muito importante ler as informações a respeito da linguagem documentária a ser adotada na indexação. Uma vez que vocês obtêm informações suficientes para conhecer a linguagem documentária, para conhecer o tesauro, vocês devem navegar pela sua estrutura. Então, geralmente, um tesauro, ele está dividido entre a sua parte sistemática e a sua parte alfabética. Existem tesauros que são, por exemplo, apresentados em outras estruturas, mas no mínimo a gente tem uma parte que é dedicada à lista alfabética dos termos e uma parte que é dedicada à sistematização dos termos, ou seja, à organização dos termos dentro de um domínio de conhecimento. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro na parte alfabética. A parte alfabética, a gente observa que a gente tem aqui todas as letras do alfabeto, e nós temos aqui, em cada letra, um conjunto de termos listados, ordenados alfabeticamente. Isso me permite reconhecer os termos que estão disponíveis para serem usados na indexação. Então, essa ordem alfabética que é apresentada no tesauro, a ordem alfabética dos termos, ela é útil quando eu desejo, quando eu estou procurando um termo específico. E aí eu vou procurar nessa lista alfabética e vou encontrar o termo que eu desejo para utilizar na indexação. Já a parte sistemática, ela está organizada de acordo com as categorias e as classes do tesauro. Então, por exemplo, aqui o tesauro de folclore e cultura popular brasileira, ele está dividido entre alimento, artefato, associação, atividade produtiva e toda essa lista de categorias aqui. Quando eu clico em uma dessas categorias, eu vou ser direcionada a outros termos que fazem parte dessa categoria. Então, por exemplo, dentro de alimento, eu tenho bebida. Dentro de bebida, eu tenho essa lista de bebidas aqui. E aí eu posso, por exemplo, clicar no chá. Ainda dentro de chá, eu tenho chimarrão. Então, nós fomos navegando dentro da categoria alimento e fomos explorando quais são os termos que fazem parte dessa categoria e como eles estão estruturados. Então, vejam que essa parte sistemática, ela serve para nos dar uma visão melhor de qual é o domínio de conhecimento ali representado e como esse domínio de conhecimento está representado. Então, ela é muito útil quando eu quero explorar o tesauro para definir um termo específico a ser adotado na indexação. E aí, nós vamos aqui voltar na parte sistemática e observar algumas características específicas que um tesauro deve apresentar. Né? Lembrando mais uma vez, o tesauro é a linguagem documentária
mais utilizada na indexação. Podem ser utilizadas outras também, tá? Especialmente em indexações na web, indexações voltadas para documentos digitais. É muito comum que a gente utilize, por exemplo, taxonomias, ontologias, outras linguagens, mas os tesauros são muito usados na indexação em bases de dados, especialmente bases de dados digitais, hoje em dia, né? E são aí muito difundidos e consumidos por várias unidades de informação. Então, feito esse parêntese, vamos fazer uma nova navegação aqui na parte sistemática do tesauro. Por exemplo, eu clico aqui em qualquer uma dessas categorias e vamos observar o que eu vou encontrar. Eu cliquei na categoria indivíduo e eu vejo que eu tenho uma definição, né, para o que é essa categoria. Vejam que uma categoria ela também é entendida como um termo, né? Um tesauro ele está estruturado hierarquicamente. O termo mais amplo é a categoria. Dentro dessa categoria vão vir vários outros termos específicos. Né? Os termos específicos, eles carregam o significado do termo mais genérico. Né? Então, eu tenho aqui um termo mais genérico, que neste caso é a categoria indivíduo, e eu tenho vários termos específicos aqui. Então, pessoa é um indivíduo, mineral é um indivíduo. Todos esses termos específicos, eles fazem parte, né, eles compartilham dessa mesma definição do termo geral que reúne esses aqui. Vamos clicar em mais um termo aqui, um termo específico, o termo animal. Ao clicar no termo animal, me aparece novamente a definição do termo, né? Uma nota da definição do termo, e o termo mais genérico. Então, são mostrados, à medida que eu navego no tesauro, as relações existentes entre os termos. Né? Então, as principais relações em um tesauro são as relações de gênero e espécie, onde eu tenho a indicação de termos genéricos e termos específicos. Então, essas relações elas vão sendo mostradas à medida que eu vou navegando. Vamos aqui agora na parte alfabética buscar por um novo termo. Cliquei aqui no D e aí eu quero que a gente observe uma característica bastante importante do tesauro. Se nós passarmos o olho na lista de termos com a letra D, nós vamos observar que alguns termos estão em itálico. Né? Por exemplo, dança de fitas. Então, nós temos alguns termos que são apresentados em itálico e outros termos que estão com a escrita normal. Então, aqui, por exemplo, vamos ver outro termo, Deus me ajude. Né? Dilogrum, dilogum, ditado. Todos esses termos estão em itálico. E por que esses termos estão em itálico? Vamos clicar em um desses termos, aqui Dança dos Velhos, e observar. Quando eu clico no termo Dança dos Velhos, eu tenho uma informação bastante importante, a indicação de que deve ser usado o termo dança de velhos e não o termo dança dos velhos. Então, aqui a gente vê evidenciado uma outra relação entre os termos do tesauro. Então, nós conseguimos identificar aqui que há uma relação entre o termo dança dos velhos e o termo dança de velhos. Essa relação é uma relação de preferencialidade, com a indicação de qual é o termo preferido, qual é o termo que deve ser usado. Vamos clicar aqui na indicação, no termo dança de velhos, e observar. Veja que esse é um descritor, é um termo. Ele vem aqui com a sua definição e ele vem aqui a indicação dos sinônimos. Ou seja, dança de velhos é usado por contradança da França e dança dos velhos.
Ou seja, esses dois termos aqui em itálico, eles têm o mesmo significado que dança de velhos, porém, eles não devem ser utilizados. Eles não são termos preferidos para serem adotados na indexação. Então, essa relação de sinônimo entre os termos, ela é apresentada a partir da indicação do termo preferido, pela relação use e use para, ou use e use por. Então, nós vamos encontrar isso bastante nos tesauros que nós vamos utilizar. E aí a gente tem que ter o cuidado de que eu não devo utilizar um termo não preferido. Por mais que o documento que eu esteja indexando, ele tenha o termo contradança da dança, contradança da França, esse termo, ele não deve ser utilizado na indexação, porque o termo correspondente, ou seja, o termo autorizado, é o termo dança de velhos. Então, essa é a relação de preferencialidade. Aproveitando aqui as informações que a gente encontra nesse termo, eu vou falar para vocês sobre uma outra relação que a gente encontra nos termos do tesauro, que é a relação associativa. A relação associativa, ela indica outros termos que têm uma relação com o termo que está sendo pesquisado. Ou seja, ela vai indicar a relação associativa, a lista dos termos associados, vai indicar outros termos que, de alguma maneira, são associados ao termo dança de velhos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o termo dança folclórica. Esse é um termo autorizado e esse é um termo autorizado. Eles não têm o mesmo significado, mas existe uma relação entre eles. E aí eu posso, por sugestões apresentadas nas relações associativas, encontrar termos que podem ser usados na minha indexação. Então, observando mais uma vez aqui, a partir da navegação pela parte sistemática do tesauro, vamos novamente numa categoria que tem vários termos que a gente conhece, que é a categoria alimento. Vamos observar que eu tenho uma lista de termos já apresentada que faz parte dessa categoria alimentos, e aí eu posso escolher um desses termos e verificar se existem termos mais específicos, se existem termos associativos, para que eu possa decidir quais são os melhores termos a serem utilizados na minha indexação. Então, agora, eu vou voltar na nossa imagem e nos termos que nós definimos ali, baseado na linguagem natural, né? Vocês façam anotações de termos em linguagem natural que representem a imagem, e aí nós vamos utilizar esse tesauro na prática, na indexação dessa imagem. Então, voltando aqui, nós temos essa imagem, nós analisamos os elementos dessa imagem, vocês devem ter avaliado aí os elementos que constituem a imagem, o que eles indicam em termos de assunto, e na sequência eu defini alguns termos em linguagem natural que representam ali os conceitos que eu identifiquei. Esses termos são carnaval, Rio de Janeiro, alegria e festa. Agora, eu vou buscar termos na linguagem documentária ou que sejam idênticos aos termos que eu encontrei na linguagem, que eu defini na linguagem natural, ou que sejam, que carreguem o mesmo conceito que os termos que eu já identifiquei. Então, eu vou levar mais uma vez a análise dos conceitos que eu identifiquei para a definição dos termos, só que agora a definição dos termos ela vai ser pautada numa linguagem documentária, que é esse tesauro. Então, primeiramente, vamos buscar aqui na letra C o termo carnaval. Vamos dar uma olhadinha. E aqui
a gente consegue observar que existem dois termos, na verdade, mais de dois termos, né? Existem 4 termos aqui relacionados a carnaval. Né? Nós temos o termo carnaval, carnaval de rua, carnavalesco, que é o brincante, ou carnavalesco pessoa. Né? O carnavalesco brincante, ele não é um termo autorizado, ele inclusive está aqui em itálico, né? Mas eu acho que nós podemos navegar pelo termo carnaval e observar se nós temos aí uma indicação clara de que esse é o melhor termo para ser usado na indexação. Então, aqui eu vejo que é uma festa popular que acontece no período de Quaresma, e tem aqui a data em que se inicia, tem diversas manifestações, acontecem bailes, blocos, cordões, escolas de samba, né, que é bem aquilo que eu consigo visualizar. E tem fantasias, tem folguedos de boi, né? Uma das características do carnaval é a subversão e a inversão de valores vigentes, como contestação, crítica social, ou a simples diversão, folia, né? Ou seja, carnaval é um termo que se aplica àquela imagem, que pode ser usado na indexação. Mas será que, observando as relações desse termo, eu não consigo definir um termo mais adequado? Carnaval é um termo ainda bastante geral, né? Bastante genérico. Então, eu vejo aqui que um termo ainda mais genérico que carnaval é festa popular. Então, se eu desejo fazer uma indexação, né, com termos mais genéricos, visando, por exemplo, a descrição dessa fotografia numa biblioteca pública, numa base de dados muito ampla, com muitas fotografias, o termo festa popular pode ser interessante. Porém, se eu quero uma descrição mais específica, vamos pensar num banco de imagens sobre o Brasil, onde eu tenho fotografias de vários elementos que caracterizam o Brasil. Então, talvez termos mais específicos sejam mais adequados. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a indicação do termo carnaval de rua. Vamos verificar se esse termo se aplica. E aí eu tenho que o carnaval de rua acontece principalmente nos desfiles promovidos pelos blocos carnavalescos, cordões, ranchos, além de bailes populares. Então, não é um carnaval de rua, é de fato um carnaval. Então, um termo adequado é o termo carnaval. Eu vou só copiar ele para cá, para reservar esse termo. Para que a gente volte depois aqui. Agora, veja, navegando no Tesauro, eu vejo alguns termos associativos que podem ser interessantes, como, por exemplo, o termo desfile carnavalesco. Ao clicar nesse termo, eu vejo que desfile carnavalesco apresenta ali cortejo de associações carnavalescas, geralmente sob regime de organização oficial, revestido de pompa e empolgação popular. Esse é um termo bastante adequado, né? O termo desfile carnavalesco. Então, eu posso separar esse termo aqui também. Vou separar mais esse termo. E aí, aproveito dentro desse termo, né, esse termo que se aplica muito bem à minha indexação, eu observo outros termos que podem ter relações. É sempre interessante eu me guiar por qual é o termo que eu estou analisando e as relações desse termo e tomar a decisão se eu volto, né, para verificar um termo que é mais genérico ou que foi consultado anteriormente, ou se ao navegar nas relações do termo vigente, né, do termo em questão, eu não consigo de fato estar especificando melhor os termos de indexação. E aí eu tenho então cortejo carnavalesco é o termo não autorizado para desfile carnavalesco.
né, que é a relação de preferencialidade. Tem um termo genérico que é cortejo, não me interessa, porque desfile carnavalesco é mais específico e atende melhor a minha necessidade para indexar o documento. E temos aqui curso de carnaval, temos alguns termos associados a afoxé, cambina, escola de samba. Escola de samba é um termo bastante interessante no meu caso. E aí, então, eu vou clicar aqui em escola de samba e vou observar na definição de escola de samba que, inclusive, né, faz-se referência ao Carnaval do Rio de Janeiro, né, que é onde surgiram as escolas de samba, que é bem aquilo que representa a minha imagem. Então, eu vejo que escola de samba é um termo bastante adequado. Eu separo aqui esse termo também. E aí, ao definir o termo escola de samba como um termo adequado, posso mais uma vez observar aqui os termos que são relacionados a esse. Então, genéricos e específicos não me interessam. Quanto aos termos associativos, eu tenho alguns termos aí que, de alguma forma, se associam, né, estabelecem-se relações com o conceito de escola de samba. Por exemplo, ala das baianas, barracão escola de samba, caixa, que é um instrumento musical, carnavalesco, né, a pessoa, o carnavalesco em si, desfile carnavalesco, que é um termo que eu já usei, puxador de samba, samba de enredo e surdo. Então, vejam que aqui são trazidos termos que são relevantes, né, que são aí relacionados à escola de samba e podem indicar o interesse do indexador na representação do documento. Voltando mais uma vez na nossa imagem, nós observamos aqui muito claramente que nós temos uma fotografia da ala das baianas, né? Que são essas fantasias aí que estão girando na frente do carro. Então, a gente consegue perceber um assunto bem específico associado ao assunto escola de samba, né? Veja que ele não é um termo que substitui o termo escola de samba, ele é um termo associado ao termo escola de samba, e ele indica um assunto abordado na fotografia, né, no documento. Então, o termo ala das baianas, eu vou verificar e vou acrescentar a minha definição, a minha descrição, aliás. Então, dessa maneira, eu vou navegando pelo tesauro, conhecendo os termos disponíveis e determinando aqueles que melhor representam o meu documento. E aí, à medida que a gente conhece o tesauro, essa navegação ela vai ser cada vez mais rápida. Nem todos os tesauros apresentam definições para todos os termos. Muitas vezes a gente só encontra definições para os termos que são mais ambíguos, né? Então, a gente encontra aí algumas definições. Esse tesauro que eu utilizei e vocês vão utilizar no exercício, ele apresenta várias definições, o que é interessante, tá? Mas não se prendam a isso. O que vocês devem utilizar para compreender melhor o conceito que está por trás do termo é a relação entre os termos do tesauro. Essa relação sempre vai ser declarada, seja com o uso de símbolos, por exemplo, TG, ou seja com os termos indicando o termo genérico, tá? Então, de diferentes maneiras a gente vai encontrar essa indicação da relação entre os termos, mas essa relação ela sempre vai estar presente, ela é uma característica do tesauro. Tá? Então, se prendam ou observem essas relações para compreender os conceitos. Sempre pensando que um termo que está ligado, né, hierarquicamente a um outro, ele, de alguma maneira, ele herda a característica do termo superior ou ele impõe as suas características, a sua definição para os termos inferiores.
né, observando aí uma hierarquia. Então, esse ponto é bastante importante. Só para finalizar, mais um detalhe que esse tesauro apresenta, que é comum em vários tesauros, é essa indicação de que um termo ele pode ter um conceito em uma categoria ou em outra, né? Por exemplo, aqui o conceito caixa. O conceito caixa, ele pode ser um instrumento musical ou ele pode ser um objeto, né? Não necessariamente um instrumento musical. Essa indicação de caixa como instrumento musical, vamos dar uma olhadinha aqui na lista alfabética para ficar mais claro para vocês. Aqui, por exemplo, né, essa indicação aqui, caixa como instrumento musical e caixa como utensílio, né? Ou seja, existem dois termos que são caixa, né? Ou seja, que são homógrafos. Esses dois termos têm significados diferentes. Um no âmbito dos instrumentos musicais e outro nos utensílios. Isso a gente chama de desambiguação, né? Indicar, quando eu tenho homógrafos, a qual categoria eu me refiro, né? A qual conceito eu estou me referindo. Então, esse também é um detalhe que a gente observa aqui e que vai estar presente em vários conceitos. Só voltando aqui, então, eu observei aqui alguns termos que eu encontro como sendo termos autorizados, ou seja, que eu posso utilizar no meu tesauro, tá? Não devo utilizar os sinônimos desses termos, eu devo utilizar os termos propriamente. E eu vou, então, construindo a representação do meu documento a partir desses termos, desses descritores autorizados. O que é importante observar? Primeiro, eu não posso usar nenhum termo que está disponível na definição dos termos. Eu não posso utilizar termos que não são autorizados, né, observando aí a relação de preferencialidade. Eu só posso utilizar os termos que são indicados pelo tesauro. Então, isso eu chamo de linguagem documentária utilizada na prática da indexação. E aí a gente vai fazer dessa maneira para diferentes conceitos que a gente reconhece no documento. Eu peguei o conceito de carnaval, naveguei pelo tesauro e encontrei aqui alguns termos que são pertinentes à indexação. Nós temos aqui ainda o conceito de Rio de Janeiro, o conceito de alegria, o conceito de festa para pesquisar. Não vou entrar nesses detalhes, vou fazer apenas um parêntese sobre o termo Rio de Janeiro. Muitos tesauros tratam lugares, localizações geográficas a partir da indicação do próprio IBGE. Então, a partir da lista de logradouros do IBGE. Então, vai ter um outro vocabulário, né? Eu tenho um tesauro, que é um vocabulário controlado, ou uma linguagem documentária, isso são sinônimos, e eu vou ter para indicação do local ou da localização geográfica a consulta a um outro vocabulário especializado. Tá? Na maioria das vezes, os locais, né, as localizações geográficas, nomes de locais ou nomes de rios, nomes próprios, também nenhum desses vai fazer parte do tesauro, mas vai fazer parte de uma outra lista autorizada que pode ser consultada. E aí, nas orientações para indexação, eu vou, por exemplo, receber uma indicação, né, ou ter uma recomendação que me diga que eu posso utilizar um termo combinado com outro. Por exemplo, Carnaval e Rio de Janeiro. E esses dois termos vão melhor descrever o conceito que está no documento que eu analisei. Tá? Então, esse é o caminho para utilizar os localizadores ou os nomes geográficos. E aí, agora, vou mostrar para vocês o que seria, então, uma síntese a partir do uso da linguagem documentária para indexar aquela fotografia, aquela imagem. Então, consultando o tesauro, observando
a estrutura de termos de um determinado conceito, eu defini desfile carnavalesco, escola de samba e ala das baianas. Vocês vão realizar a indexação de 3 imagens utilizando esse mesmo tesauro, tá? Então, o exercício de vocês vai utilizar esse mesmo tesauro. É isso, a gente encerra por aqui. Vejam com calma, naveguem no tesauro e conheçam o tesauro antes de realizar o exercício.